Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de transferir para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, aquilo que Deus tem colocado para nós. Deus fala através da sua palavra do projeto que ele tem para você que me ouve nesse momento. Ele tem um projeto para você, ele tem um plano para a sua vida. Por exemplo, quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez foi cortar o relacionamento dele com o homem, cortar a comunhão dele com o homem. Porque não seria possível a luz conviver com as trevas, não é? Não seria possível o justo conviver com o injusto. Não seria possível o perfeito conviver com o imperfeito. Mas Deus, que é amor, perfeição, misericórdia, justiça, traçou um plano de retorno desse homem, desse pecador, para que pudesse chegar de volta à comunhão com ele. A comunhão com ele. E ter de volta a vida que ele tinha anteriormente, a vida eterna. Então, o que Deus fez? Deus traçou o plano da fé. A fé. A fé que justifica. A fé que faz a pessoa ser justa diante de Deus. A fé que limpa a pessoa. A fé que perdoa. A fé que purifica o ser humano e dá condições para ele estar de volta à presença de Deus. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então Deus traçou o caminho da fé para que o homem pudesse voltar-se para ele. Mas não poderia ser uma fé emotiva, uma fé sensacionalista, uma fé emoção, uma fé sentimento. Não. Teria que provar, o homem teria que provar essa fé. Ele teria que mostrar com essa fé que ele queria realmente voltar-se para Deus. Porque ele diz aqui, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, essa crença, essa fé que faz ela acreditar, ou ter certeza, absoluta convicção de que Deus existe, não pode ser uma fé vulgar, uma fé qualquer. Tem que ser uma fé provada, comprovada, que foi a fé de Abraão. Abraão provou a sua fé quando ele deixou tudo para trás para seguir, obedecer a palavra de Deus. Então, Abraão, quando saiu da sua terra, porque Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, sai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento. Abraão tomou uma atitude de fé, não sabia nada o que ia acontecer, ele não sabia para onde ia, se para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Mas Abraão acreditou naquela palavra. Abraão creu naquela palavra. É claro que Abraão creu,
Porque o Espírito Santo lhe revelou essa fé. A mesma coisa acontece com a gente. É o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito de Jesus, que nos dá convicção, certeza para obedecer. E quando nós não obedecemos, quando nós não recebemos esse Espírito, é porque Deus conhece o nosso coração, as intenções do nosso ser. Ele sabe se nós somos fingidos, hipócritas ou somos verdadeiros. Aí não está em questão o pecado, está em questão a intenção do nosso coração. Porque se o nosso coração, lá no fundo, no fundinho do nosso coração, ele encontra uma intenção má, então ele não revela essa fé. Mas se ele encontra um desejo sincero em conhecer a verdade, em viver na justiça, em mudar de vida, então o Espírito Santo lhe dá a fé para obedecer a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. E foi o que aconteceu comigo e que tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora. O Espírito de Deus nos deu a fé para obedecer, para seguir o caminho da fé. O caminho traçado por Deus. O caminho do sacrifício. Porque a fé sem sacrifício não serve para Deus. A fé exige sacrifício. A fé exige atitude, coragem para você obedecer, fazer aquilo que ele manda. Abraão teve que ter coragem para largar a sua terra, a sua casa, a sua parentela, a sua família, largar tudo para trás. Ele estava já estabelecido, não era criança. Ele tinha 75 anos. Deus falou com ele quando ele tinha 75 anos. Ele não era um garoto, um jovem cheio de energia. Não, ele já tinha uma idade. Abraão deixou tudo para trás. É como eu lembro quando Deus me tocou para que eu largasse o certo, que era o meu emprego, pelo duvidoso para os homens, não para ele. Nós deixamos tudo para trás. E a verdade, minha amiga, que o sacrifício faz parte da fé. O sacrifício é o lugar, ou melhor, o sacrifício é a atitude de coragem, de você fazer aquilo que normalmente você não faria. Normalmente você não faria. Você faz por uma direção divina, uma direção do espírito da fé. Quando não faz, é porque não teve essa direção, não teve essa revelação. Você sabe que o caminho que nos traz de volta para Deus é o caminho da fé, é o caminho da justiça. A fé é a justiça. O caminho da fé é o caminho da justiça, é o caminho da misericórdia, é o caminho da coragem, da determinação. Esse caminho da fé, esse caminho do sacrifício, vai dar onde? Vai dar lá no jardim do Éden, onde está a árvore da vida, cujas folhas curam as enfermidades. Se você ler comigo, lá em Gênesis 23 e 24, diz assim: e expulso o homem, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho é Jesus. A árvore da vida é Jesus. Mas esse caminho da árvore da vida, que nos conduz à árvore da vida, é a fé. É a fé, é a certeza, é a convicção de que Deus existe.
e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o caminho da árvore da vida é o caminho do altar, é o caminho do sacrifício. Ninguém em sã consciência, só para você ter uma ideia, que fica mais fácil de entender, ninguém chega ao ponto de se casar com outra pessoa sem abrir mão de um sacrifício, não é verdade? A pessoa tem que gastar dinheiro, a partir do casamento dela, ela tem que trabalhar dobrada. Ela tem que trabalhar por ela e pela pessoa com que entregou a sua vida. Não é assim? Então, quando a pessoa casa, ela sacrifica a sua vida de solteira, a sua vida de liberdade, a sua vida de libertinagem. Ela não tem que dar satisfações a ninguém. Por quê? Por que ela sacrifica? Por causa do sentimento chamado amor. Ora, digamos assim, a fé é uma percepção, é um poder, é uma força que nos leva a sacrificar também por alguém que a gente crê. A gente não vê, mas a gente crê. A fé é a certeza de coisas que se não veem. A convicção de fatos que se não veem invisíveis. Portanto, a pessoa, quando anda no amor, abre mão das suas regalias, dos seus privilégios, para se agarrar ou para se casar com outra pessoa. A mesma coisa é a fé, só que a fé, a gente não vê Deus, mas a gente lê, tem conhecimento da sua palavra. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. Estava no princípio com Deus, era Deus, tudo foi feito por meio dele e para ele, e nada do que foi feito se fez. Portanto, o plano da salvação, o plano do retorno do homem para a árvore da vida, exigia o sacrifício. Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ora, negar-se a si mesmo é sacrifício. Negar-se a si mesmo é sacrifício. Tomar a cruz é sacrifício, outro tipo de sacrifício. E segui-lo dia após dia é outro tipo de sacrifício. Porque você não pode seguir Jesus e, ao mesmo tempo, seguir os seus próprios pensamentos, suas vontades, seus desejos. Então, é sacrifício em dose tripla para a gente seguir o Senhor Jesus. Portanto, o caminho que nos conduz à árvore da vida é o caminho de sacrifício. A árvore da vida é representada hoje pelo altar. Quem vai para o altar sabe que vai chorando enquanto semeia as suas sementes. No caso do homem de Deus, aquele que sai chorando enquanto semeia, um dia voltará com seus feixes alegres. Por quê? Porque semeou no altar, chegou no altar, ou chegou lá na árvore da vida, semeou a sua vida. Assim também, quando uma pessoa quer realmente ter um encontro com Deus, ela anda, ela trilha pelo caminho, o caminho da fé, que é o caminho do sacrifício, até chegar no altar. Quando ela chega no altar, ela se entrega, ela semeia a sua própria vida, ela coloca a sua própria vida ali no altar. Quando ela faz isso honestamente, na hora, o Espírito de Deus vem e recebe aquela vida e faz dela uma nova criatura. Ela torna-se, então, uma filha, um filho de Deus e volta à comunhão com o Altíssimo. E isso é notório porque quando a senhora estava contando aqui, uma senhora já de idade,
ela alcançou mundos e fundos na fogueira santa. E ela estava contando, olha, eu quando peguei o meu sacrifício e subi no altar, eu chorei. Eu chorei com pena daquele sacrifício. Eu estava abrindo mão de tudo. Eu estava abrindo mão da minha vaquinha, a única vaquinha que me sobrava. Eu estava colocando no altar. Quer dizer, Deus não precisa de vaquinha, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de nada, de sacrifício. Deus não precisa de nada. Mas nós precisamos. Nós temos que sacrificar para que possamos ter aquilo que Deus promete. É impossível você plantar sem ter que sacrificar. Quem planta, sacrifica, abre mão do que plantou. Ou não é assim. Se você tem uma terra, para você colher, você tem que semear. Você tem que semear. Agora, quando você semeia, você perde aquela semente daquele momento. Mas, passado 3 meses, mais ou menos, você vai lá, aquela semente multiplicou por milhares de frutos. É assim que acontece. Essa é a lei da vida, é a lei da fé, é o caminho da fé, é o caminho do sacrifício. Quem crê, quem aceita, amém. Quem não aceita, paciência. Não fique dando ouvidos a quem não crê. Porque o caminho da árvore da vida não é fácil, não tem facilidades, é sacrifício mesmo. A própria palavra diz sacrifício, é difícil. Mas é o único caminho que nos leva à árvore da vida. É o único caminho. Essa é a realidade. É o caminho do altar. Então, você que me ouve, saiba disso. Deus tem um plano. Ele limpa você, ele perdoa você, ele apaga o seu passado, ele faz de você uma nova criatura. Mas, em compensação, você tem que sacrificar. É toda a sua vida. Não é mais ou menos, não. Não é 99,9%, não. É 100%. É o seu tudo pelo tudo de Deus. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Você sabe de uma coisa? O rico chegou para Jesus e disse, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, cumpra os mandamentos. Ele disse, Senhor, eu tenho cumprido tudo isso. Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Quer dizer, faltou uma coisa assim, pequenininha, pequenininha. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ou em favor dos pobres, na pregação do evangelho, e vem e segue. E ele saiu triste, porque o que ele tinha era muito, e ele não queria abrir mão do seu muito. Se fosse uma oferta, até boa, então seria fácil. Mas como Jesus pediu tudo dele, ele saiu triste. E essa é a grande miséria do rico. É a grande miséria do rico. A grande miséria do rico é que ele, porque é rico, ele confia na sua riqueza. Ele não confia no poder de Deus. Ele não confia na palavra de Deus. Ele confia na sua riqueza. E, paradoxalmente, é a grande riqueza do pobre. A grande riqueza do pobre é essa. O pobre é rico porque, não tendo nada que confiar, então só lhe resta confiar em Deus. Isso o pobre que confia com a fé bíblica. Mas quando o rico, tanto o rico quanto o pobre, abrem mão da sua confiança nas coisas desse mundo, no seu próprio potencial, no seu próprio talento, então eles tornam-se ricos aos olhos de Deus. Porque não tem outro caminho, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho que nos leva à árvore da vida é o caminho da fé. Ah, se eu pudesse caminhar esse caminho em favor de alguém
pelo menos, eu o faria. Mas eu não posso. Cada um tem que caminhar por si próprio. Não tem jeito. Esse caminho exige o passo de cada um. Então eu caminhei, você caminha, outros estão caminhando. Mas quem não caminhar, quem não trilhar por esse caminho, não vai chegar lá. Porque o caminho da fé é o caminho do sacrifício, é o caminho que você troca. Você troca o reino deste mundo pelo reino de Deus. É o caminho que você troca o que você pega, que você vê, pelo que você não pega, pelo que você não vê, que é o reino de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, o caminho do retorno, do seu projeto, o plano que Deus tem para a sua vida é esse. Você abre mão do que você vê, do que você sente, do que você toca, você abre mão da confiança no seu próprio talento para tomar posse do talento que Deus tem para você, que é a árvore da vida. E isso só acontece no altar quando você pega os seus talentos, quando você pega tudo, toda a sua vida e coloca no altar. Está aqui a minha vida, meu Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo eu coloco aqui aos teus pés. Quando a pessoa faz isso lá no altar, então ela tem a resposta de Deus, ela tem tudo de Deus, porque Deus não troca o seu tudo por 99,999%. Ele só troca o tudo dele, ele só te dá o tudo dele quando você der o tudo seu. É tudo por tudo. É a sua vida pela vida dele. Não é mais ou menos. É tudo ou nada. É dar ou desce. Essa é a realidade. É dar e receber ou não dar e não receber. Então, quem crê, a quem foi revelado a fé, esse tipo de fé que nos leva a andar no caminho do sacrifício, que é o caminho da árvore da vida, então esse não nega fogo e vai fundo até o altar, porque sabe que vai plantar a sua vida e vai receber uma outra vida completamente diferente do que ela tem vivido até aqui. Você verifica, por exemplo, qualquer que seja o rico, duvido que ele tenha mais vida do que aquele que um dia colocou a sua vida no altar. Você pode ser uma pessoa, pode até ser uma pessoa que não tem grandes coisas, mas se você colocou a sua vida no altar, você tem uma nova vida. E eu duvido que o maior rico deste mundo, mais poderoso, tenha um mínimo que você tenha. Porque o que vale, minha amiga, meu amigo, é o sacrifício no altar, por conta da fé. Por conta da fé. Você deixa de confiar na sua vaquinha, você deixa de depender da sua vaquinha, a única vaquinha, para depender exclusivamente daquilo que Deus prometeu. Deus falou para Abraão: Abraão, deixa a sua terra, a tua parentela e a casa de teu pai. Em outras palavras, Abraão, sacrifica a sua vaquinha. O que você tem? Sacrifica essa vaquinha. Que Abraão dependia daquela vaquinha, quer dizer, da sua terra, da família, da parentela. Deixa isso tudo e siga esse caminho. E eu vou te levar à terra da promessa, à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Todo o percurso de Abraão foi um percurso duro, difícil, de sacrifício, de dor, mas foi um caminho de vitória a cada passo de Abraão.
porque o caminho da fé é o caminho da vitória. É o caminho que termina na árvore da vida. Quer dizer, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando você chega à árvore da vida, aí já era. Você tem a própria vida. O Criador da vida te dá a vida que ele criou. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte. Antes do pecado, não havia figura do sacrifício, oferta de sacrifício, não havia dízimos, não havia altar, não havia árvore da vida, não havia fé, não havia confiança em Deus, nada disso. Por quê? Porque o homem estava junto com Deus. Ele tinha a imagem de Deus. Ele era a imagem de Deus. A comunhão era perfeita, porque o homem era a luz. E a luz combinava, e combina com a luz. Então eles andavam juntos. É a mesma coisa, por exemplo, quando os pais geram uma criança, a criança, quando vem ao mundo, normalmente ela é perfeita. Seus órgãos são perfeitos. Ela tem uma vida perfeita, um corpo perfeito. E então, a mãe ou o pai agarra aquela criança no colo, no peito, junto ao peito, e aquela criança se sente amparada, protegida, ela é alimentada, ela é cuidada. Há uma perfeita comunhão dela com o pai, com a mãe. Mas quando essa criança cresce e se torna, ou entra na idade da razão, que perde a inocência, perde aquela pureza, ela mesma escolhe o caminho do mal. Consequentemente, o que a mãe ou o pai pode fazer por ela? Nada. A não ser esperar que um dia ela volte e diga, papai e mamãe, me ajude, porque eu andei por esse mundo, estraguei a minha vida, eu estou totalmente perdido, me ajuda. Aí o pai e a mãe, por conta desse pedido humilde, o pai e a mãe aceitam e ajudam aquela criatura. Deus é a mesma coisa. Quando ele criou Adão e Eva andavam na perfeição diante de Deus, passeavam com Deus diariamente. Então não precisava de fé, não precisava de sacrifício, de ofertas, dízimos, nada disso. Mas quando o pecado deu à luz, ou melhor, quando o pecado surgiu, o homem foi separado de Deus. Consequentemente, o caminho de retorno desse homem para com Deus é o caminho de sacrifício. Então, a árvore da vida é o Deus, é o próprio Deus. Mas o caminho que volta, que faz a gente chegar até a Ele, é o caminho da fé, é o caminho do sacrifício, é o caminho da justiça, que a gente nem sempre aceita. É o caminho difícil, é o caminho deserto, mas é o caminho que nos faz chegar à plenitude da vida, que foi o caminho que Jesus traçou. Olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir.
Mas eu vim trazer vida e vida com abundância. O que vocês querem? Ah, eu quero a vida abundante, claro. Então você tem que você tem que trilhar, você tem que andar no caminho da justiça, que é o caminho da fé. A fé é o que nos justifica. Não é o amor, é a fé. A fé que nos faz justos diante de Deus, que nos lava, que nos purifica. Então, esse caminho, que é um caminho duro, que é um caminho de sacrifício, que é um caminho de dor, é o caminho de volta para Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã.